Olá, estamos de volta com o nosso programa de debates sobre como ser uma empresa digital. Esse programa está sendo transmitido e produzido pela TV Decision, conta com o patrocínio da VMware e tem também como parceiro de apoio o Sebrae. Estamos aqui discutindo com vários convidados em nosso estúdio sobre os desafios de transformar os seus negócios, os negócios deles também, em negócios digitais. Muitos já estão nessa virada, alguns estão entrando, então nós estamos trocando experiências e mostrando como cada um deles está enfrentando esse desafio. Vamos agora, nesse segundo bloco, priorizar aí as perguntas, já que vocês enviaram várias aqui para a gente. Eu tenho uma primeira que eu gostaria de trazer, que foi direcionada ao Cirilo. Que, inclusive, na primeira rodada, né, guardei essa pergunta para você começar. Eu gostaria de avaliar um pouco uma questão que foi tratada aqui, a pergunta do Eric Mello, que é a marketplace, né? Por exemplo, a Cirilo Cabos está hoje presente em vários players do mercado, Americanas.com, Submarino, Casas Bahia, Ponto Frio. Quais são as dicas que vocês dariam para esse tipo de atuação em marketplace e o quanto vocês acham que é importante hoje para um negócio estar no modelo de marketplace? Bom dia a todos, meu nome é Cirilo, sou proprietário da Cirilo Cabos. E o marketplace, eu acredito que quem não está no mundo digital é um bom canal para estar entrando. Se fosse definir o marketplace, antes de eu terminar de concluir, seria um leque que dá tantas oportunidades, um leque que sopra para os dois lados, que dá oportunidades boas para quem está vendendo e para quem é o integrador, que no caso seria esses que você acabou de falar. Por quê? Mesmo se seu lucro não for tão grande, o seu nome vai estar sendo exibido numa grande empresa que vai estar te relevando a patamares que você dificilmente vai conseguir, porque o investimento deles é muito maior. É uma dica até para a Rita, né? Se você está com dificuldades, seria um bom caminho para você começar. A Cirilo Cabos está no todos os marketplaces que você mencionou. A princípio, eu entrei pensando bem no que eu falei assim. Eu não estou pensando em ganhar muito dinheiro, em si deixar minha marca lá. Para minha surpresa, no mês sequente que eu entrei, que eu estou desde 2012 no marketplace, quando era muito difícil. Marketplace é difícil porque assim. Você vende o seu produto, você é especialista naquilo. A Cirilo Cabos é uma empresa nichada no produto e o seu integrador é uma coisa nova que estava chegando no Brasil, que hoje já não é tão mais nova. Tem lá o seu departamento de saque que não atende tão bem o cliente liga lá e fala assim, eu estou querendo saber se esse produto funciona naquilo ou naquilo. Eles praticamente vai ler a descrição do produto, não vai te dar um respaldo tão grande e perde muito por esse caminho. Daí, às vezes, o integrador lá acaba te penalizando, falando, tá vendo, você que foi o culpado. Tem as dificuldades do Brasil também, a logística do Brasil, que é muito difícil você entregar em todos os cantos. E você que fez... no e-commerce não existe espaço para amadorismo. Você tem que tem tantas ferramentas para você pesquisar aqui no mercado que, se você entrar lá, eu fiz mais ou menos, no e-commerce não tem isso mais ou menos, tem que ser 100%. Por isso tem que ter esse planejamento, tem que pensar, tem que avaliar, porque não dá para entrar, errar, sair, pode ser complicado para a marca e para a imagem da empresa, né? Porque quando você vende um produto que a pessoa não está pegando na mão, não pôde testar, quem vende calçados, tecidos, roupas... a dificuldade é muito grande, porque você manda para a pessoa, ela chega lá, se for um produto tecnológico que nem o nosso, às vezes ele não soube utilizar, a gente está lá para dar um auxílio para ele, e ele chega lá, tem as coisas do Brasil que fala assim, o consumidor está sempre com a razão, às vezes nem tão sempre estando, mas a né? princípio sim, né? Daí ele vai lá, usa, não serviu quem vende calçado, no nosso ele não soube utilizar. Ele usa sempre uma frase que a gente conhece muito bem lá. Eu estou no meu direito de arrependimento. Tem a tal de logística reversa. Todo aquele seu trabalho de emitir nota, às vezes tem o custo todo o custo que você tem, que você teve aquele trabalhão todo, mas, enfim.
E-commerce é o que o nome fala, é um comércio, né? Aí você tem Mas na essas questão do dificuldades. marketplace, na sua opinião, é algo que realmente vale a pena ser avaliado. Eu vou trazer uma pergunta agora da Renata Salino, da BR Malls, que fala um pouco sobre isso, sobre os marketplaces e o quanto você estar em modelos assim pode minimizar os desafios tecnológicos. Então, por exemplo, vocês falaram, alguns citaram a questão de cloud, a questão de ir para a nuvem, a questão de você ir para um parceiro, seja um parceiro de negócio, como é o marketplace, seja um parceiro de infraestrutura, que também vocês conhecem, mas o quanto vocês veem, eu gostaria que ou o Mielk ou o Kleber comentasse um pouco isso, o quanto que é importante essa decisão quando você parte para um processo de digitalização em relação à infraestrutura. Ok. Independente se a gente está falando de um e-commerce, estamos falando de sistemas gerenciais, como foi citado aqui, os números que o Jairo passou antes do primeiro bloco, né, são bem impactantes, né? Quer dizer, imagine que 40% das empresas não têm um sistema gerencial. Né? Como é que você vai não ter uma gestão dos seus processos internos e você vai vender na nuvem com e-commerce? Não tem lógica, né? Se você não está preparado internamente, você não vai conseguir trabalhar de forma correta. O mais importante que a gente coloca, Graça, quando falamos em infraestrutura, né, que é o nosso mundo, né, da VMware, você tem que analisar todas as demandas de forma conjunta, como a gente falou. Então, eu tenho meu sistema gerencial, eu tenho meu e-commerce, eu tenho a forma como eu vou controlar meus usuários. Afinal, a gente precisa da questão de segurança, como é que eu vou entregar essa aplicação. A gente vou definir um RP. Legal, comprei um RP. E como é que você vai chegar com essa aplicação lá na ponta, no tablet do seu funcionário, num desktop, num smartphone? Tem que se preocupar com isso também. Né? Às vezes o RP não é modernizado, está num mundo muito antigo e você não consegue nem entregar aquela aplicação para um smartphone. Eu falo assim, hoje a geração, nem sei mais qual que é, Y, Z. Z, ela não sabe trabalhar num desktop. Ah, sim, essa com certeza. Não sabe, né? Como é que você vai entregar, então, essa aplicação? Então, você tem que se preocupar com todos esses componentes. E a gente hoje vê, do ponto de vista de infraestrutura, duas grandes tendências no mercado, pequenas, médias, acontece bastante isso. Eu tenho duas hoje formas de investir. Ou eu vou investir numa infraestrutura própria, dentro de casa, né, com a compra de infraestrutura, ou eu vou levar para uma nuvem pública. Então, a gente tem esses dois hoje componentes. A gente tem uma falsa, às vezes, imagem de que sempre levar para a nuvem pública vai ser mais barato. Isso é um padrão de mercado, é uma propaganda que se faz porque é uma forma de se vender nuvem pública. Então, a maquininha virtual, o servidor, a aplicação lá na nuvem pública vai ser sempre mais barato. Você tem que analisar, às vezes não é. Por quê? Porque tem níveis de serviço que você vai escolher. Quanto tempo você vai ficar no ar? É 24 horas por dia? Vai ter que ter backup? Vai ter que ter contingência? Vai ter que ter um nível de performance que a minha aplicação, meu e-commerce, tem que ser muito rápido na resposta. Eu tenho banco de dados, eu tenho usuários internos que vendem na loja e o tempo de resposta daquele data center é muito lento para quem está dentro de casa ou quem está remoto. Então, são várias questões que têm que ser levado em conta para se definir qual que é a melhor opção. Mas eu costumo dizer que tem um outro ponto que talvez seja o mais importante. Independente de estar dentro de casa ou estar fora, a governança em cima dos teus sistemas, do teu conteúdo, da tua informação, é que é a mais importante. Por quê? Eu falo isso para empresa grande e empresa pequena. A gente vai, às vezes, em empresa, a empresa fala assim, não, mas a TI não é core do meu negócio. TI é apoio, assim, então eu vou levar para fora e não vou me preocupar com isso. Daí eu pergunto, né, acho que vale para qualquer empresa pequena também. A sua secretária, quando atende um telefone ou atende um cliente, ela não tem um sistema lá para controlar? Tem. O teu chão de fábrica, não tem lá um sistema? Ah, não tem. Tem, dentro de uma máquina lá que produz, tem um controle de PCP lá para produzir o produto. O teu contas a pagar, teu contas a receber, teu vendedor, todos usam algum tipo de software, seja free, todo mundo depende. Se você perder aquela aplicação, aquele software, o funcionário para de trabalhar, né? O teu e-mail. Se tudo isso é dependente da tecnologia, dependente de algum tipo de software, como TI não é core do seu negócio? Como TI não é importante para o seu negócio? TI é extremamente importante. Se a TI não estiver lá, teu negócio para.
né? Não produz, não vende, não cobra, etc. Então, se é tão importante assim, passa a ser importante essa análise, né, de governança. Eu vou levar para fora. E a segurança da informação? A Rita falou uma coisa muito importante que eu sempre gosto de colocar, é credibilidade. Quando a gente fala de segurança da informação, não é simplesmente perder dados, entrar um vírus, parar teu sistema. O pior caso de segurança para uma empresa é a sua reputação, é a sua credibilidade. É você perder um cadastro de clientes, né, como acontece em alguns casos, sair num Facebook ou ser compartilhado com todo mundo. Quem foi que fez isso? Ah, foi a empresa X que vazou essa informação. Sua reputação está no lixo, certo? E às vezes esse ir para fora, levar para a nuvem, é só olhar assim, só o custo. Ah, é mais barato. Espera aí, será que é mais barato? A gente tem feito alguns trabalhos com alguns clientes, né, Kleber? De fazer uma análise de todas as demandas e falar assim, olha, eu tenho infraestruturas hoje como tecnologias, né, nomes, hiperconvergência, soluções tecnológicas que são boas de colocar dentro de casa, que vão suportar toda a sua solução, teu ambiente com agilidade, eficiência, etc., mais barato do que levar para fora. Às vezes vai ser mais caro? Vai, mas pelo menos você tomou a decisão correta. Então, esses são 2 pontos extremamente importantes. E só para fechar rapidinho, a preocupação também para como é que eu levo para o meu usuário lá na ponta isso. Porque não é simplesmente eu entregar a aplicação para o meu usuário. Tem que entregar com qualidade, que a gente chama de experiência do usuário, tem que ser boa. E eu tenho que preocupar, é o paralelo, né? Controle versus experiência do usuário. Eu tenho que dar qualidade para o meu usuário, mas também tem que controlar. Afinal, é informação que é crítica, né? Então, acho que são componentes que a tecnologia hoje está pronta para suportar e que tem que ser analisado do ponto de vista de infraestrutura. Olha aqui pergunta interessante. A Larissa está com a gente aí desde o início, está mandando várias perguntas. Vou trazer mais uma. Você mandou várias, mas essa eu acho que vale a pena trazer também. Obrigada, Larissa, por estar contribuindo com a gente. Explique um pouco mais sobre essa questão de ter ou não ter um sistema de gestão empresarial. Eu gostaria de saber se todos têm um sistema de gestão empresarial ou se alguns abriram mão do sistema de gestão e se isso é fundamental num processo de digitalização. Quem pode contribuir com essa pergunta da Larissa? Pode falar. Oi, Larissa, bom dia. Para nós, na Cirilo Cabos, é fundamental, no caso, a gente usa o ERP. Eu tinha, assim, se eu for colocar, como eu comecei há muito tempo atrás, antes, se eu fosse para fazer tudo que a gente consegue fazer hoje com o ERP, teria que ter mais de 20 ou 30 funcionários. A gente consegue ter a eficiência que a gente tem hoje com apenas 2 ou 3 funcionários. E sem dizer isso daí só no chão da fábrica, sem dizer na gestão da empresa financeira, os novos clientes, você conseguir mandar e-mail marketing para ele e até oferecer produtos relacionados que ele já comprou antes. Assim, no nosso caso, não seria possível não tivesse um RP para nos ajudar, sem dizer os outros recursos que a gente usa. Quem tem mais uma contribuição? Vamos tentar ser rapidinhos agora nas respostas para poder privilegiar aí todos os temas que estão sendo trazidos aqui. Agora começa o meu desafio com o tempo. Isso é bom. A minha contribuição com esse tema aí é o seguinte: hoje não tem como o pequenininho falar que não vai ter um sistema de gestão. Ele tem que ter, nem que for alguma coisa, mas tem que ser digital. Porque hoje o governo obriga. Né? Hoje o Simples Nacional foi criado para que se pudesse ter o mínimo possível de... Né, daquelas obrigações legais, que tem guia eletrônico. Hoje não, hoje é obrigatório. Hoje, por exemplo, se você for abrir uma loja para vender, você não consegue mais ter o cupom fiscal. Hoje é eletrônico. Então, hoje você tem que ter um sistema para fazer isso. Tem os na internet, que é gratuito e tudo mais. Mas tudo bem, você tem lá na internet, mas e como é que você manda o nota fiscal paulista? Você tem que fazer uma declaração, né? O controle de estoque, que logo nós vamos cair, o pequeno e médio vai cair, vai ser que nem o nosso carro eletrônico, nós estamos sendo adiados para frente, mas logo não tem que fazer a entrega do estoque também eletrônico. Então você tem que pensar para pequeno e médio. Então, hoje não tem como o pequeno mais ficar sem. Então tem que pensar, não tem jeito, tem que fazer. E o sistema de gestão, ele faz, como é que se faz? Um processo de minimização dos internos, né? Você tem que, hoje a gente tem um processo que chama-se malha logística, né? Se você ligar agora lá, perguntar para a vendedora, ela sabe que é malha logística. O cara do estoque sabe que é malha logística. Por quê?
O cara vai lá, eu quero essa mercadoria. Aí a pergunta que o cara do estoque fala para a vendedora: escuta, você olhou a malha? Se tem essa mercadoria? Para mim não perder meu tempo de ir lá no estoque procurar uma coisa que não tem. Alguém tem alguma outra posição diferente dessa para contribuir? Daniel, como você falou pouco no primeiro bloco, vou abrir para você. Você acha fundamental... É uma frase curta. Não só otimizar os seus processos internos, mas principalmente para a gente, tomada de decisão. Poder avaliar vários aspectos juntos, né? Para esses índices, indicadores, para a gente poder inovar, né? E tomar as decisões corretas. Tem mais uma contribuição? O que eu posso dizer é que tomem cuidado com os custos do RP. E muitas vezes não é um RP, é um sistema de back-office só. Então, tomem cuidado com isso. Vocês podem comprar algum produto, comprar um RP, que não tem a necessidade de vocês comprarem agora. Os gerentes comerciais vão lá, vão explicar que faz mundos e fundos, e vocês não precisam disso agora. Vocês podem começar com um RP, um sistema de back-office mais simples, e depois vocês vão, com a necessidade, adquirindo outro produto. Então, pensem bem nos custos dessa solução. Às vezes vocês não precisam. Vocês podem precisar só de um processo específico. Aí você compra um sistema de gestão que não faz uma integração, por exemplo, com uma plataforma específica. Isso é um problema. Ele é barato. Ele vai te cobrar R$50 por mês, mas não faz essa integração. Você vai ter que pagar essa integração mais lá para frente. E depois, se você tiver que mudar o de RP, vai ser um outro transtorno. Vai ser um transtorno, você vai ficar meses fazendo todo esse processo de integração. Então, pensem bem, conversem com pessoas já do mercado. Eu, Maurício, da Cirilo Cabos, estou à disposição para poder ajudar nisso também. Conheço a maioria dos sistemas de gestão e RP do mercado, desde os mais tops até os mais simples, e eles têm que fazer basicamente a mesma coisa, ajudar vocês e não atrapalhar. Se tiver um sistema que vai atrapalhar, nem compra. Tem uma questão que você tocou no ponto de recursos. Eu vou passar para o Alexandre, mas já trazendo uma pergunta aqui para a gente poder agilizar. A Benailde Matias está colocando uma questão importante. Estamos vivendo um momento de crise, né? A falta de recursos, que já é uma característica desse segmento, né, do SMB, está sendo pressionado mais ainda por uma questão que nós estamos vivendo hoje, que é um cenário de crise. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes o cenário de crise traz oportunidades de aprendizado e até de arriscar em alguns aspectos. Então, eu gostaria de dicas de vocês sobre o que a gente pode considerar em termos de recursos e ferramentas, levando em conta que é preciso avaliar o retorno de investimento. É um pouco aquela pergunta que a gente estava no início, mas agora olhando se o cenário de crise pode ser uma oportunidade para entrar num processo desse de digitalização. O que você acha, Alexandre? Bom, primeiro eu queria só complementar o que o João estava dizendo. O Sebrae faz todos os anos apoia aos empresários a realização de um diagnóstico, um autodiagnóstico, que é o MEG, utilizado para o Prêmio MPE, Prêmio da Micro e Pequena Empresa no Brasil. E no ano passado nós fizemos 15 mil diagnósticos entre micro e pequenas empresas no estado de São Paulo. E só para você ter uma ideia, ele avalia 8 áreas de gestão e a média de desempenho de gestão dos empresários em São Paulo é de 34%, portanto é baixíssima. Mas o pior resultado está no indicador chamado resultados, que é onde a gente mede a capacidade desse empresário de fato, medir os resultados que a empresa dele tem. Isso colabora com o que o João estava dizendo, porque se ele não consegue medir os resultados, ele de fato não consegue planejar, não consegue definir os rumos que a sua empresa vai tomar. Nós estamos falando de capacidade de comprar, de administrar o seu estoque, nós estamos falando de capacidade de prever demandas, de identificar a sazonalidade, enfim, ele acaba tendo uma série de problemas que, óbvio, se ele tem uma possibilidade de ter um sistema que controle, que ele utilize para dar os inputs das informações quaisquer que sejam, ele vai, de fato, poder melhorar os seus indicadores de gestão. E na questão específica do momento, quer dizer, da crise, você acha que a crise pode ser uma oportunidade até de rever esses modelos e talvez até entrar numa jornada digital?
Como é que você vê isso? Sem dúvida. A crise, ela de fato nos faz olhar de uma forma diferente para aquilo que está acontecendo, seja internamente, seja externamente. Do ponto de vista interno, óbvio que há que se haver uma reflexão do empresário do ponto de vista da sua eficiência. O momento de crise é aquele de oportunidade para você melhorar, de fato, a sua eficiência em todos os aspectos de gestão. E eu não estou dizendo especificamente de você reduzir custo, por exemplo, com funcionários, que às vezes isso é o primeiro ato do empresário e talvez caminho, o mais né? errado. Mas, de fato, ele precisa pensar na melhoria da sua eficiência e isso, muitas vezes, passa por um aumento ou por um investimento naquele momento. A gente vê, nesse momento, a gente já está nesse processo há 2 anos, vários empresários revendo, de fato, seus processos, no mínimo desenhando os processos e percebendo que poderia fazer de forma mais eficiente. Mas também aquele que olha para o mercado. E identifica no mercado algumas possibilidades. Primeiro, ele identifica a possibilidade de inovação, de criar algo novo. E aí a gente está falando do grande fator chave para isso, que é a criatividade. Ele olha a possibilidade de juntar pacotes, de operar de forma diferente nos seus canais, eventualmente até, portanto, de abrir um novo canal de venda e poder estar presente no mercado maior. O único cuidado que ele tem que ter com isso é que, quando você abre um canal como e-commerce, quando você não está, é que você está mexendo no seu modelo de negócio. E, ao mexer no seu modelo de negócio, você vai ter uma série de decorrências estruturais. Então, não é apenas a abertura de um canal, porque você vai ter, por exemplo, a necessidade de operar a comunicação dentro desse canal, talvez você precise contratar gente para fazer isso. Eu estava num evento há poucos dias em Caraguá, e um empresário disse, olha, eu abri o WhatsApp agora para receber as reservas no meu hotel. Em 1 mês, isso fez um sucesso tamanho que eu tive que contratar uma pessoa só para ficar respondendo as mensagens no WhatsApp. Então, é preciso também medir o impacto que isso vai dar, porque ele pode, de fato, gerar, às vezes, custos maiores do que o que você tem originalmente. Gostaria de comentar? Não, sim, rapidamente. Nós estamos falando bastante de pequenas e médias empresas, mas a realidade e a dificuldade das pequenas e médias é exatamente a mesma dificuldade das grandes empresas. Hoje a gente, a Vemora, nós temos clientes no topo da pirâmide, grandes empresas que têm dificuldades de continuidade de negócios e como inovar, etc., que naturalmente é a mesma dificuldade de qualquer empresário. A gente está falando de eficiência operacional, tecnologia. A tecnologia, para pequena e média e para grande, é a grande oportunidade na crise dela se diferenciar. Quando nós estamos falando com os gestores de tecnologia, o gestor de tecnologia hoje ele tem um papel fundamental em inovação, que é exatamente o que o Alexandre trouxe, e inovação, naturalmente, vai colocar ele numa posição competitiva melhor e vai possibilitar criar novos produtos, etc. Então, quando a gente fala de TI, a gente está falando de custos, sempre teve uma imagem, de novo, que TI traz um custo e muitas vezes é difícil ter o retorno e a gente conseguir medir esse resultado, mas, na verdade, a TI já é uma realidade para todos nós, de novo, não só para a pequena empresa, e a questão de custo, a estratégia, a gente vem falando de computação em nuvem, o que o Rodrigo Miel que trouxe de criar uma infraestrutura dentro de casa, muitas vezes, é muito melhor do que pagar mensalmente para um provedor de um RP na nuvem. Então, sempre é importante medir o quanto que nós iremos fazer de investimento e medir isso não só de forma imediata, pensando TI em uma conta, em um custo como luz, água, telefone, TI. A gente pode ter toda essa infraestrutura dentro de casa com uma estratégia, garantindo inovação e um resultado maior. E só fechando, eu estava conversando com o Rafael aqui, a realidade é igual para todos nós. Como que a gente traz uma tecnologia disruptiva, algo que seja novo, algo inovador, que, naturalmente, é isso que vai trazer maior resultado para a empresa de vocês. Complementando, meu amigo Kleber, acho que uma boa dica é simplificar, descomplicar. Muitas das vezes, quando você se envolve com a tecnologia, você começa a agregar tanto problema que te gera dores de cabeça. A tecnologia, ela é e vai continuar sendo a primeira e a última coisa que a gente vai fazer no nosso dia.
né? Uma boa dica também é pensar que siga a demanda, né? A demanda, ela vai ditar as tendências. O que eu tenho que fazer se eu vender? O quanto eu vender? E, de repente, você vai estar passando da fase do RP, vai estar passando da fase de automatizar a sua empresa e vai estar vendendo um conceito, você vai estar vendendo uma causa. Como, por exemplo, um Uber, um Waze, empresas que são muito interessantes, um Airbnb, por exemplo, que não tem... Airbnb é uma empresa de hospedagem que não tem nenhuma cama, não tem nenhuma... não tem nenhum hotel, né? Ou Uber, por exemplo, é uma empresa que não tem carro. Ou seja, você passa pela parte da automação e você se torna um novo conceito. Eu acho que essa é a minha... Ser disruptivo, comoditizar, romper com o negócio. Hoje estão nascendo garotos com 15, 16 anos que já estão rompendo o negócio de cada um de nós, né? Então, e de uma forma rápida, dinâmica, eficiente. E, às vezes, a gente está pensando no monstro que nós criamos, né? Nós criamos um monstro e a gente tem que ficar alimentando aquele monstro e tem um garoto muito mais simples, muito mais dinâmico, fazendo tudo isso. Excelente. Uma pergunta interessante aqui da Fernanda Amorim. A indústria de TI, que é mais experiente nesse processo de digitalização, está pronta para atender a nós, pequenas e médias empresas? Essa é uma pergunta provocadora, acho muito bom. Antes de passar para os universitários, vamos ouvir os outros. Nesse processo que engloba os nossos desafios iniciais e também a parte do negócio em si, será que, envolvendo o governo, será que eles estão preparados? É uma pergunta interessante, provocativa, mas antes a gente passa um pouquinho, antes de chamar a indústria, os especialistas, como que vocês veem isso hoje? Quer dizer, alguém gostaria de comentar o quanto a indústria está preparada para trazer soluções para vocês? Alguém quer comentar isso? Eu queria falar um pouquinho a respeito disso aí com experiência, né? Que a gente trabalhou em pequena, média e assim, hoje, nós estamos em 2016, né? Hoje a indústria de automação, né, elas não conhecem o mercado do varejo, que hoje o mercado do varejo é o que alimenta, né, o 60% dos empregos do mercado, porque o do mercado do varejo ele é dinâmico, né? E muitas vezes o pessoal de tecnologias, né, eu falo que eu sou da área de tecnologia, o pessoal não quer conversar com pessoas, mas o varejo você tem que conversar com pessoas, né? A indústria tem que conversar com pessoas. Então, eu acho que as grandes tecnologias se falam muito, mas tem que tomar cuidado, para quem você vai falar para a pessoa simples, que vai usar no dia a dia, por isso que é importante você falar com as pessoas, né? Eu acompanho, né, eu visito, por exemplo, pelo menos 5, 6 vezes por dia o meu estoque. Eu sou uma de tecnologia. Eu vou pelo menos 4, 5 vezes no meu setor de vendas. Né, no sábado, eu fico nos caixas 1 ou 2 vezes por semana. No sábado, eu vou lá passar uma compra, 2, para saber qual que é a dificuldade. Então, o que eu preciso de melhorar? Então, hoje, acho que a tecnologia ela é interessante, mas a indústria, né, principalmente as grandes, né, eles criaram um cenário que esqueceram do pequenininho. E por quê? Porque não conversam. Porque hoje a tecnologia é acessível a todos, mas precisa se conversar. E tem que se preocupar com o operacional. Hoje, uma tecnologia que não atende o operacional não vai resolver o problema que é o problema que chega dos indicadores. Os indicadores passam pelo operacional. Se o operacional não for legal, você não tem indicador confiável. Você tem um monte de informação que não serve para nada. Alexandre, o que você acha, antes de passar para o Cleber? Olha, recentemente, num evento em São José dos Campos, a gente reuniu o pessoal da área de TI, nós temos lá um projeto de incubador, e lá tem um parque tecnológico, portanto, várias empresas, startups e empresas que já estão mais consolidadas, que produzem várias soluções de TI, né, em vários níveis, com varejistas. Tá? E foi interessante ver, e é um pouco do que nós vamos acabar fazendo aqui, né, a conversa entre fornecedores e consumidores de tecnologia, nesse caso pontual de varejistas. E a conversa foi interessante porque os varejistas claramente sabiam quais eram as suas necessidades, mas não conseguiam achar no mercado soluções que fossem completas e, ao mesmo tempo, acessíveis do ponto de vista de valores para eles. Eles conseguiam ter parte das soluções pelo valor que eles poderiam investir. E foi interessante ver como essas empresas de TI se posicionaram dizendo, olha, de fato, talvez a gente tenha que se reinventar, a gente tenha que diminuir custos, a gente tem que olhar, de fato, de uma maneira melhor para o mercado,
Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que se você tiver alguma coisa, se você puder fazer um investimento um pouquinho maior, talvez você tenha benefícios maiores e isso significa uma redução de custos mais significantes. Então, é uma transação que, de fato, precisa estar muito bem desenhada, né? Óbvio que existem soluções acessíveis no mercado, e óbvio que estou dizendo os varejistas, mas poderão ser quaisquer empresas, elas de fato podem ter um ganho muito consistente quando começam a introduzir soluções nos seus negócios, especialmente do ponto de vista de gestão. Então, é uma forma, o que acho que o processo é analisar e procurar no mercado boas soluções que possam estar acessíveis à sua possibilidade de pagamento de recursos.